Olá, você que está acompanhando aqui o canal da Cabocla. Hoje a gente está aqui, dia 14 de julho, quarta-feira, para falar sobre o mal. Pensar o mal é um dos obstáculos que a gente quer superar. Por que um obstáculo? Porque, a princípio, o mal ele se coloca como antípoda da filosofia. O que quer dizer isso? Que quando a gente pensa, a gente já está no seio de um acontecimento maravilhoso. E aí a gente se torna incapaz de pensar esse acontecimento que é o oposto maravilhoso, que é o mal. Assim, o mal, ele vai ser nomeado de diversas formas ao longo da história da civilização europeia, né, que é esse paradigma a partir do qual a filosofia primeiro se realiza, conforme o cânone, com o qual a gente discorda, é preciso dizer, né, a gente discorda do cânone, por isso que a gente está aqui essa criação de quarentena, mas que pretende ser um caminho rumo ao não saber, que a gente expõe aquilo que a gente não sabe, no intuito de compartilhar aquilo que a gente pode aprender juntos. Então, obrigado por você estar assistindo. Uma alegria ter você aqui conosco. O mal, ele está no início da filosofia, se a gente for começar a pensar a partir de Sócrates, sobretudo na metáfora do mito da caverna, que é contada na República, né? O mito da caverna, ele fala de um mal que é um mal em conjunto, enquanto o bem é singular. Quando o prisioneiro ele sai da caverna e aí ele se defronta com o bem, com o sol, e acima do sol o bem, ele se maravilha. No entanto, ele quer voltar para poder mostrar para os amigos, aquele que ele considerava amigo, pelo menos, que ele considerava amigos, pelo menos, que é possível sair da prisão. E, no entanto, a gente sabe que o fim é a morte. Ele é morto pelos companheiros, ou companheiras, né, que estavam lá antes. Isso fala um pouco do mal, no sentido de que o mal, a princípio, é essa tendência a permanecer na ignorância, né? A gente não se deixar se comover para o bem. Todos nós talvez trazemos um pouco disso, né? Na medida em que nós somos mortais e nós nos deixamos tomar pelo conforto, talvez. E aí, talvez a gente se deixe tomar pela idiotia, né? E se não consiga nos mover ao bem. A filosofia tem essa pretensão, né? A princípio, não filosofar se descortina um âmbito, que é o âmbito do sagrado, junto ao qual a gente pode compreender ou se deixar tomar pela maravilha que é o bem. Desde esse começo, que a gente pode entender que existe uma antinomia, né, entre a filosofia e o mal. A filosofia ela se torna incapaz de pensar o mal na medida em que ela se dá como a realização do bem. E o mal talvez aí tome posse. E esse é o perigo, é contra isso que a gente está aqui falando, contra essa dificuldade que é combater o mal. Existem diversas formas de pensar o mal, né? O Canal da Cabocla é uma forma de combater o mal. A gente está juntos aqui, juntas e juntos, para conseguir pensar de que forma o mal vem tomando posse, né, do país, quiçá do mundo, e como que a gente pode combater essa possessão. Na origem da filosofia, a gente tem aí na figura de Sócrates, de um Sócrates um pouco fraco, que é o Sócrates do Timeu, uma noção que nos convida a pensar o seguinte: Deus é bom, Deus é o sumo bom. E aí na figura do Demiurgo, no Timeu, Deus ele construiu o cosmo, e se Deus é bom e construiu o cosmo é também maravilhoso. Cabe a nós nos
deixar tomar pela música do cosmos, para que nós também possamos ser sem inveja, sem maldade. Nessa origem, existe uma criação, né, desse autor fabuloso que é Platão. Por que existe uma criação? Porque nunca antes se deu essa compreensão de totalidade como bondade, um cosmos ser bom. Nunca antes. É um exagero, né? Talvez seja melhor dizer, na história que a gente compreendeu, que a gente estudou, nos limites da nossa compreensão, o Deus bom se origina na obra O Timeu de Platão. Ele tem essa decisão de colocar o cosmos como criação de um Deus bom. Antes, você tem, segundo o próprio Platão, no próprio Timeu, uma origem de um pensamento egípcio. E aí, por mais que Platão não chegue a falar sobre essa origem egípcia do pensamento, a gente falando sobre o mal, talvez o mal seja essa dificuldade da gente continuar a aula sem ser interrompida, né, Bu? A Bu, nesse caso, pode representar o mal. Ah, não é o mal, não, né, Bu? Você veio me ajudar a dar aula, foi, coração? E aí, então, a gente tem outra cosmologia no Egito Antigo, uma cosmologia diferente, que é o seguinte: primeiro você tem o cosmo desregrado, e esse desregramento é o mal, né? Então, segundo o modo de pensar egípcio, a totalidade é má, ela tende à desordem, e por isso ela tende à maldade. A figura de Maat, que é uma entidade feminina, que é o sagrado feminino, ele está ali, ele vem a ser passível de ser ouvido pelo faraó, e na medida em que vem a ser ouvido pelo faraó, o faraó vai conseguir manter a ordem. Então, quem mantém a ordem, na verdade, é Maat, essa figura do sagrado feminino, e o faraó, ele, na medida em que reverencia Maat, ele passa a ordenar o cosmos de acordo com uma ordem, que talvez seja, inclusive, uma ordem matemática, na medida em que, pelo menos, a gente tenha um registro disso, né, de que a matemática teria sido uma criação que teve muita expansão no Egito Antigo, nesse Egito que Platão toma como fonte da história da própria Grécia Antiga. Então, assim, a gente tem duas maneiras de pensar diferentes. Primeiro, tomando assim como primeiro no âmbito de que é acessível para a filosofia, a gente tem no âmbito da cosmologia do Timeu, cosmologia platônica, um cosmo bom que foi criado por um Deus bom. Por outro lado, talvez de um registro bem mais antigo, a gente tem no Egito Antigo uma totalidade que é má, mas que pode se tornar boa na medida em que é reverenciada ou é instada por Maat, que é uma entidade feminina, que é o sagrado, que tem a capacidade de ordenar o cosmos. E o faraó, na medida em que ele reverencia Maat, ele se dá como um ser mortal, porém sagrado, e com poderes divinos, com poderes de ordenar o cosmos. Então, na criação do Platão, a gente tem um cosmo bom, que é a criação de um Deus bom. No registro da história do Egito Antigo, a gente tem uma totalidade ruim, desordenada. Enquanto permanecer desordenada, ela vai tornar impossível a nossa existência, nós seres humanos. É preciso que o faraó, reverenciando Maat, torne a totalidade algo, né, uma totalidade ordenada, de modo que a gente possa ir, inclusive, ter o direito a reivindicar os direitos que já tinha no Antigo Egito, né? A lei, a ordem
e o fórum, as decisões públicas e acessíveis, inclusive, para os pobres. Então, são dois modos de enxergar a totalidade totalmente diferentes. Para um, a totalidade é boa, para outro, a totalidade é má, e ela tem que ser domada. Então, a origem do mal, no âmbito do Platão, ele é posterior, a origem do mal é posterior à criação do próprio cosmos, se a gente for tomar como paradigma a obra O Timeu. Já no âmbito do Antigo Egito, a totalidade é má, e cabe ao faraó, enquanto capaz de reverenciar Maat, essa entidade do sagrado feminino, compreender a ordenação do cosmos, permitir essa ordenação e permitir a manutenção dessa ordenação. Então, se a gente for, assim, pensar a origem do mal no âmbito dessa pequena historiografia que se tornou possível a partir de uma noção de história que é hegeliana, né, a história antiga, a história egípcia e a história grega, história grega, a gente vai tomar como possível de ser pensado o mal como desordem, né, no Antigo Egito, e já no Platão o mal vai ser compreendido como um âmbito que é, com certeza, um âmbito da multidão, na metáfora do mito da caverna, a multidão que não se deixa tomar pelo bem, pela singularidade. E aí, para pensar melhor a questão do mal, eu decidi trazer aqui um texto que foi um mini curso que eu dei no ano passado sobre a resistência na perversão, né? A resistência na psicanálise é compreendida como a dificuldade que a gente tem de reconhecer aquilo que nos causa erotismo, aquilo que nos causa prazer. E a perversão, o perverso, muito pelo contrário, ele não se dá pro bem, por quê? Porque ele decide ficar no registro fora da lei, né? O perverso é aquele que, a princípio, essa é a minha leitura pelo menos, que ele não se deixa tomar pela lei, e aí ele quer ter prazer fora da lei. Isso na psicanálise, né? A frase que vai nos orientar agora é uma frase de um autor, Charles Baudelaire, que foi considerado por Martin Heidegger, filósofo alemão, o único filósofo de verdade da época dele. Quando Heidegger foi perguntado se existiria algum filósofo da época deles, o Heidegger, ele não titubeia, ele responde: filósofo mesmo é Charles Baudelaire. O que não deixa de ser um enigma, porque Charles Baudelaire não deixou, a princípio, uma obra de cunho filosófico, mas de cunho literário. E aí o Baudelaire ele vai trabalhar muito a questão do erotismo, né, e da perversão, como talvez armas contra uma ideologia que era a ideologia que estava tomando mais espaço, que é a ideologia burguesa. E aí o Baudelaire, na obra dele, ele vai cunhar personagens que são libertárias, né, que são contra a compreensão da mulher como propriedade privada. São mulheres revolucionárias, são mulheres que são donas do próprio corpo e que têm a capacidade de cativar para o erotismo, digamos assim. E aí o Baudelaire, ele se dá para essa pesquisa como o próprio filósofo, né? Ele quer compreender, talvez, ali como se libertar através do erotismo. E aí a pesquisa dele vai se manter cada vez mais radical nesse âmbito de como pode ser o erotismo. E a frase dele que a gente traz aqui hoje é o seguinte:
O prazer único e supremo do amor está na certeza de fazer o mal. Por que a gente trouxe essa frase? Porque, como a gente colocou de início, a filosofia, na medida em que se pretende como capaz de trazer aquele que se inicia na filosofia para o bem, para o pensar e para o pensar enquanto uma dinâmica que parte do bem, que nos convoca ao bem, do sagrado, ela se torna incapaz de pensar o mal, né? Então a gente tem uma dificuldade bem própria da filosofia, que é, na medida em que se ela se realiza, na medida em que a gente se deixa tomar pelo filosofar, a gente se dá para a totalidade, a gente se dá para o pensamento e a gente se distancia do mal. Então, o que acontece é que também a gente se torna incapaz de pensar o mal. E, no entanto, ele persevera, né? Não é à toa que a gente está hoje com a política tomada de seres peçonhentos que talvez já tenham sido pensados por Platão, né? Platão tem uma metáfora que é a dos zangões, né? Os zangões, eles se direcionam na cidade para a própria para a própria benesse. Ele quer, o zangão, ele se estrutura na cidade para permitir a própria luxúria. E aí ele desconstrói tudo aquilo que foi pensado pelo filósofo. Por quê? Porque o filósofo ele quer trabalhar, ele trabalha para o bem comum, para o bem da cidade como um todo. E o zangão, ele se coloca como essa metáfora do zangão, né, lá no, acho que é no livro 9 que surge, da República, é aquele que ele trabalha para si próprio. Ele, na palavra grega, ele é pleonexo, ele é egoísta, ele não consegue se deixar tomar pelo bem comum, ele trabalha somente para si mesmo, ele é egoísta. E aí, então, a gente pode pensar, não, o zangão, nesse caso, a metáfora do zangão na República é uma metáfora que pretende se colocar para pensar o mal. Mal é o egoísta. Sim, é possível. Tá ótimo, né? Isso aí, a gente já chegou ao resultado satisfatório. Mal é o egoísta. Qual é o problema dessa afirmação assim? O problema é o seguinte, que um certo grau de egoísmo, digamos, um certo grau de narcisismo, todos nós precisamos, né, para conservar o mínimo que seja de condição de vida. Então, o egoísmo em si, ele não pode ser considerado um mal. O egoísmo, quando se faz capaz ou se dá o direito de se apropriar dos bens públicos para proveito próprio, aí sim é o mal. Então, o egoísmo, ele se realiza como mal na medida em que ele se apossa, se dá o direito do egoísta de se apropriar do que é do outro. A princípio, isso seria um pouco mais satisfatório, essa explicação, né, de que o mal ele possa ser o ser que ele é egoísta, que ele se aposta daquilo que é público para uso privado. Agora acontece que essa frase do Baudelaire, o prazer único e supremo do amor está na certeza de fazer o mal, ela nos orienta a um pensamento diferente, né? A um pensamento que nos convoca a pensar justamente isso. Olha, tem no amor verdadeiro algo que é mais próprio do mal do que o próprio mal, ou antes, aquele que ama de fato, ele é capaz de fazer o mal. Aí o que é o mal? O mal seria a tendência que a gente tem a ficar no conforto, se deixar tomar pelo conforto e não conseguir sair de uma situação de estagnação, né? Você se contenta com aquilo que te foi dado e você não gera um ato que a gente pode chamar de revolucionário, né? Você não consegue se dar para a diferença, você se conforma com o ser como ele foi orientado pelas instituições de poder,
ou então até por você mesmo, na medida em que você se contenta de ficar esperando algo acontecer. De certa forma, aí a filosofia seria o mal até, né? Porque ela se contenta com o estado de coisas que a torna capaz de pensar, digamos assim, com o tempo em que você possa se dar para o pensamento. De certa forma, aí é um tempo que é um tempo muito diferente do revolucionário. Talvez por isso existe essa tendência tão visível na filosofia brasileira, que é a dificuldade de se manter distante de um pensamento eurocêntrico, né? Sempre que você começa a pensar, você se apropria dos pensadores europeus e conserva esse pensamento e se torna incapaz de originar um pensamento mais afinado com os saberes dessa terra. Talvez seja isso também o mal, essa tendência a conservar aquilo que já existe. Aí o mal é a tentativa de conservar aquilo que já existe, e para você desconstruir essa tendência a conservar aquilo que já existe, você precisa de um outro mal, né? Seria o choque de pulsões, uma tendendo a conservar aquilo que já existe, e outra para desconstruir aquilo que é a tendência a conservar, a conservação. E aí o Baudelaire faz um elogio dessa tendência, um elogio da pessoa que ama e que ela faz o mal. Por quê? Porque ela não aceita que a pessoa fique estagnada numa certa tendência à conservação, né? E aí até a mãe, né, por exemplo, se a gente for falar da mãe como aquela que educa, a mãe ela tem que estar sendo capaz de fazer o mal. O que é o mal? É impulsionar o infante, o jovem, a sair daquela tendência a ficar conservado num seio de uma família. Porque a gente educa para o mundo, né? A gente educa para a diferença, a gente educa para a força, para que a pessoa, a criança, o estudante, o jovem, se torne capaz, se torne forte, se torne capaz de vencer os obstáculos da vida. E aí a gente é má, a gente é até chamada de má, por quê? Porque a gente impulsiona aquela pessoa que quer ficar no conforto da casa, a gente impulsiona a pessoa a ir vencer os obstáculos da vida. E aí a gente é considerada má. Então, aí talvez o Baudelaire esteja falando um pouco sobre isso, né? O prazer único e supremo do amor está na certeza de fazer o mal. Mal aí entendido como um bem, na medida em que o bem, na história da filosofia, ele termina como ser a conservação dos poderes, e quando você não aceita essa conservação dos poderes, quando você não aceita a conservação de uma mentalidade colonialista, de uma mentalidade que se afina com o cânone da história da filosofia, você é tomada como a má, né? Porque você vai contra os padrões de conservação daquela sociedade que se estruturou com base até no bem, com base até na conservação. Bom, eu fiz aqui um samba, uma gira, para tentar entender essa frase do Baudelaire, para entender a propriedade, né, que o Heidegger viu na obra literária do Baudelaire, cunhando-a como uma obra de filosofia. E nessa medida, talvez eu mesma tenha me afinado com as forças conservadoras eurocêntricas, porque se trata de um filósofo alemão, portanto europeu, outro de um escritor, um literato francês, portanto também europeu. E aí eu estou totalmente errada, né? Se a gente for pensar de acordo com o meu próprio discurso, eu estou sendo contraditória na medida em que eu estou fazendo requisição de um pensamento que seja capaz de enfrentar essa conservação que se dá na filosofia europeia, quando, na verdade, eu estou fazendo uso de filósofos europeus. Para justificar a minha, de certa forma, contradição performática, eu vou terminar nossa aula falando sobre o Guimarães Rosa. E aí o Guimarães,
ele no Grande Sertão Veredas fala assim: sobre o mal, né? A gente tem uma reflexão sobre o demônio. O que acontece? É uma reflexão constante do Grande Sertão Veredas, o diabo. Quem é o diabo? O diabo, a princípio, ele seria um espírito ruim ou um espírito zombeteiro que se apossa do fraco para fazer maldade. Na psicanálise, a gente tem o conceito de inumano. O inumano, ele seria aquilo que é desprovido da propriedade de se tornar humano. É desprovido da propriedade de conversa, de diálogo, né? E aí a gente tem essas noções para pensar o mal. A psicanálise é uma técnica e, como tal, ela não se dá o direito de pensar com base nesse vocabulário que é muito da literatura brasileira, que é o diabo, essa guerra entre o Deus e o diabo, que nessa terra tem lugar, essa guerra tem lugar. Mas o Guimarães tem, e aí vamos ver aqui como é que ele fala isso. Também conforme, fala de Riobaldo Tatarana. O senhor ouvia, eu lhe dizia, o ruim com o ruim terminam por as espinheiras se quebrar. Deus espera essa gastança. Moço, Deus é paciência. O contrário é o diabo, se gasteja. O senhor rela faca em faca e afia que se raspam. Até as pedras do fundo, uma dá na outra, vão se arredondinhando lisas que o riachinho rola. Por enquanto que eu penso, tudo quanto há nesse mundo é porque se merece e carece. Antes mente preciso. Deus não se comparece com ref, não arrocha. O regulamento. Para quê? Deixa bobo com bobo. Um dia algum estala e aprende esperta. Só que às vezes, por mais auxiliar, Deus espalha no meio um pingado de pimenta. Né? De alguma forma, esse fazer o bem contra a qual Baudelaire se erige como algo que é distante do amor, o amor está na certeza de fazer o mal. É porque você não aceita o bobo, né? Você não aceita o bobo com bobo, você quer que a pessoa que você ama desperta. E aí, na Bíblia, a gente tem essa fala, né? Essa compreensão de que, uma vez estando no Jardim do Éden, a gente estaria de acordo com a lei de Deus, enquanto Adão e Eva, os primeiros representantes da humanidade, e eles desobedecem à lei, que é: não comereis a maçã daquela árvore. A serpente alimenta o desejo pelo fruto proibido. Adão e Eva, no caso, eles não se conservam naquilo que é a lei, né? A gente não pode dizer que é o bem, esse Deus primeiro. Talvez, enquanto palavra, né, Deus, a palavra na sua etimologia grega, e aí a gente tem essa compreensão, né, de que até o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego, e no Antigo Testamento Deus é Javé. Já na tradução para o grego vira Deus, essa palavra que ela é eu é bom, Deus é o bom. Então, na tradução para o grego, a gente já tem talvez aí uma influência da compreensão de Deus como sumo bem, que vai permanecer na obra de Platão, porque é um Deus bom. E aí, no Antigo Testamento, não, o mal é se verem nus, que aí a vergonha nasce. Então, o mal aí talvez seja a vergonha. E aí você tem uma relação, na verdade, entre a lei de Deus e o desejo, que é o desejo do proibido, né? A serpente, quando ela
fala oferta, a maçã, que é o fruto proibido, ela está, de fato, pelo menos assim, interpretando, nós aqui, de certa forma, ela está se colocando contra a lei. Ela nem existe em si, a serpente, né? Ela existe na medida em que ela se coloca contra a lei. Deus foi muito claro que era para Adão e Eva, ele podia fazer o que eles quisessem, eles só não podiam comer daquela maçã. E aí existe até essa interpretação, né? Essa liberdade que Deus deu residia justamente naquilo que era proibido, que é aquilo que era lei. Bom, se trata aí de uma leitura mítica, de certa forma, nos permitindo compreender que há na nossa essência genealógica, compreendida a partir da Bíblia, uma forma de compreender que a gente tem a lei e a gente também tem a resistência à lei divina. E aí, nessa metáfora da serpente, que nos convoca a poder estar livres, mas livres enquanto distantes da lei de Deus. Então, você ter prazer com o proibido, né? Você ter prazer com estar distante de Deus, isso talvez seja o início do mal também, né? Você se dá, você vai ter que pagar por ter comido a maçã, você vai ter que pagar pelo livre-arbítrio que você teve com o suor do seu rosto e com as dores do parto, né? Adão trabalhando e Eva parindo com dor. Hoje a gente sabe que, né, existem várias formas de se parir sem dor, né? As pessoas que, né, como eram as parteiras, né, com grande sabedoria, sabem que a gente pode parir sem dor. Mas nesse contexto aí da Bíblia, não é possível. A gente já pode superar essa leitura da Bíblia e talvez fazer uma outra leitura. O mal aí talvez seja a mulher como propriedade privada. Tanto é que Platão, na obra dele, vai trazer isso, né? De que é tão difícil compreender, pelo menos para quem é mulher, compreender essa fala lá do livro 5 da República, que é o seguinte: a mulher, ela deve ser propriedade de todos. E aí a gente que tem toda uma educação voltada para a propriedade que a gente tem de ter o próprio corpo, né, assim afinado com o melhor do que a gente tem de feminismo, é a gente poder ter autonomia com relação ao próprio corpo, da gente ter a lei que nos permite saber do corpo nosso como nosso e da possibilidade da gente de cuidar desse corpo com amor, com carinho, com compaixão, com sabedoria. E aí é tão estranha essa fala lá do livro 5 da República, que Platão, na figura de Sócrates, coloca que a mulher tem que ser propriedade pública. Eu só consegui compreender a sabedoria presente nessa frase na medida em que eu compreendi que quando a gente tem o padrão, qual é? O padrão é que toma a mulher como propriedade privada para os seus usos particulares. O padrão da sociedade burguesa toma a mulher como uma posse que pode servir aos prazeres do dono da casa. E aí, quando o Platão fala, não, a mulher é propriedade pública, todo mundo tem direito. Ele, na verdade, ele pode estar nos chamando a atenção para os malefícios presentes nessa compreensão da mulher como propriedade privada. E aí, a mulher com propriedade é estranho, mas a gente tem que ir lá ver no grego o que quer dizer isso, propriedade. Talvez a propriedade seja aí a autenticidade, algo que a gente tem de uma forma tão bela nas comunidades indígenas, né? A mulher ali nunca é propriedade privada, mas ela é antes, digamos assim, propriedade da mãe terra. Bom, isso para compreender esse registro, né, da maldade bíblica como algo que foi a tentação de Eva com relação à serpente, a tentação de comer a maçã, de ofertá-la ao Adão.
e da possibilidade da gente superar essa compreensão de mal como presente, né, no parto, como a dor da mulher. A gente não precisa mais ficar nesse âmbito, não. O parto pode ser prazeroso, inclusive. Então, assim, essa compreensão de que a mulher pode ser propriedade pública, eu acho que fala um pouco disso, né? Da gente poder se dar o direito de nos compreender como, não como propriedade privada, mas como um ser com direitos e sabedorias. Bom, quem se interessar por ler essas falas sobre aí a resistência na perversão, eu vou deixar o link nos comentários. Agora, a nossa aula é mais sobre essa possibilidade de pensar a origem do mal. Então, eu vou adiantar esse texto para aí compreender 3 origens do mal, segundo a filosofia grega. A gente tem a híbris seria essa força que nos tira da mediania, nos tira da prudência, da frônesis, e a híbris, ela seria então a tendência que tem o humano de se deixar tomar pela vaidade, né? E aí, nisso, quando você se deixa tomar pela vaidade, você se compreende como mais forte do que se pode ser. Assim, né? Na obra de Platão, a gente vai ter a alma como dividida em 3 partes. Você tem o nous, que é na cabeça, que se dá. Você tem o peito, que é o timós, né? E você tem a epitimia, que é na região do baixo ventre. Quando você se deixa tomar apenas pela epitimia, você vai se tornar um ser híbrido, um ser com híbris, um ser sem capacidade de prudência. E aí o Platão ele nos convoca a nos deixar tomar pelo nous, que é essa instância que pode se dar o luxo de ter uma relação com Deus ou com os deuses. E aí ele faz essa diferenciação daqueles que se deixam tomar pela híbris, pela falta de medida, e aqueles que deixam se tomar pela prudência, que é pelo nous. Por isso que a filosofia ela vai se tornar incapaz de pensar o mal. Por quê? Porque ela se orienta pelo nous, pelo pensamento. E aí ela já no seu início, ela se distancia da epitimia, né? Talvez por isso, melhor dizendo, né? Talvez por isso a filosofia se torne incapaz de pensar o mal, porque ela se deixa tomar apenas pelo pensamento e se distancia, na sua origem, se distancia da epitimia, dos prazeres baixos. Outra causa do mal que a gente tem na obra de Platão seria a acrasia. A palavra acrasia fala sobre a falta de força, né? Kratos é força ou poder. Então, a acrasia é a falta de força, que também é um mal, na medida em que, desculpa, você se dá para o sagrado, você se torna distante da acrasia, né? Você se torna com possibilidade de compreensão e aí já a possibilidade de sabedoria, apesar de que a sabedoria mais alta de Sócrates será essa sabedoria que é o saber que não se sabe. Afora a acrasia, você tem a pleonexia, sobre a qual a gente já falou, que é o egoísmo.
Para essas 3 fontes do mal, Platão vai trazer o remédio como a lei. Na obra que ele deixou inacabada, As Leis, a gente vai descobrir diversas leis que nos tornam capazes de enfrentar tanto a híbris, quanto a acrasia, quanto a pleonexia. Exemplo, tem uma lei que é sensacional, que ele fala assim: todo homem que deixa a juventude e se insere na fase adulta, ele, se não é casado, se não dá à cidade filhos, ele tem que pagar uma multa. E eu acho interessante essa consideração por causa do seguinte: há na nossa sociedade diversos homens que se colocam nesse lugar, né, que eles são considerados por si mesmos muito merecedores de tudo. E aí eles são tomados por híbris, por vaidade, por ignorância e por egoísmo. Eles não se articulam para fazer o bem público, mas eles trabalham justamente para só a si mesmo. E aí eles trabalham, ficam com muito dinheiro e vão gastando esse dinheiro, e muitos são psicopatas e fazem uso desse dinheiro para seduzir mulheres e depois justamente maltratar, violentar, isso que a gente já está cansado de ver nos jornais. Né? Eles tomam a mulher como propriedade privada e propriedade que pode ser violentada. Haja visto as enormes taxas de violência contra a mulher que a gente tem no Brasil, que a Djamila Ribeiro também chamou essa terra como abatedouro de mulheres. Contra isso, a gente precisa se erigir. Contra isso, a gente precisa falar todo dia. Então, o mal aí talvez seja esses, melhor dizendo, seres que se apossam do bem público para fazer usos privados e também se apropriam de mulheres para fazer maldade. Deus me livre disso tudo. E aí, no Grande Sertão Veredas, para a gente terminar essa aula, a gente tem uma compreensão, né, de que o diabo, como se dá, é as abruptas, cito. Mas Deus é traiçoeiro. Há uma beleza de traiçoeiro, dá gosto. Dá gosto. Deus é traiçoeiro, uma beleza de traiçoeiro dá gosto. A força dele, quando quer moço, me dá um medo, pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ele faz na lei do mansinho. Assim é um milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. Ah, pois, um dia, num curtume, a faquinha minha que eu vinha caiu dentro de um tanque. Isso aqui que é difícil de entender. Só caldo de casca de curtir o barbatimão, angico lacei. Amanhã eu tiro a faquinha dentro do rio. Falei comigo, porque era de noite. Luz nenhuma eu não disputava. Ah, então sabia. No outro dia cedo, a faca, o ferro dela havia sido corroído. Ele perdeu a faquinha porque ele deixou dentro do riacho. Sabe-se lá o que ele faria com aquela faquinha que Deus fez com que a faca se desmanchasse dentro do rio. Fica aí a nossa investigação. Quero agradecer de novo você que está aí assistindo. Que a pega de missa, a pega de reza, a pega de sabedoria para a gente poder aí fazer o certo, sem o duvidoso, que é o bem melhor, que é estar conservando as forças das sabedorias desta terra. Beijo no coração, tamo junto.